Olá, boa noite. Eu sou a Deise. E eu sou a Marina. Nós somos do Tecendo Essência e nossa missão é auxiliar as mulheres no despertar da essência feminina. Hoje iniciamos uma série de lives com um tema muito especial, temática Dia das Bruxas. Né? A gente até fez uma brincadeira, toda mulher é bruxa, toda mulher tem um pouco de bruxa, né? Essa semana vai ser uma semana que nós vamos falar delas, né? Dessas ancestrais maravilhosas, essas bruxas, né? E para começar, né? Para falar por que nós estamos fazendo essa semana, escolhemos exatamente para essa semana. Para quem não sabe ainda, no sábado, dia 31 de outubro, é comemorado o Dia das Bruxas. A gente sabe pela mídia, pelos filmes e tudo mais que nos Estados Unidos isso é um boom, gente. Lá a coisa é o carnaval deles, né? Todo mundo se fantasia, as casas estão todas preparadas. Vem já de todo um contexto social dos norte-americanos, né? Mas o Dia das Bruxas em si, ele carrega uma coisa muito mais, uma história muito mais oculta, tá? E que tem muito a ver com a própria questão que a gente trabalha aqui, né, no Tecendo Essência. Não só exatamente com o feminino, mas sim com a energia que a gente traz, tá? A questão da questão dos celtas, tá? De toda uma questão cultural e que também tem a ver sim com o feminino, com o sagrado feminino e muito também com a energia, tá? Que a gente entende que vem de uma ancestralidade e que hoje está um pouco perdida, claro, mas a gente retoma, a gente vê o simbolismo e o quanto isso pode ser forte, porque para nós mulheres a questão vida, morte, vida, ela é muito forte, a questão dos ciclos é muito forte. E tudo isso tem a ver também com essa energia de bruxa e tudo mais. Então nós vamos trazer tudo isso essa semana. Nós vamos falar um pouco das bruxas dos contos de fadas, das bruxas mais conhecidas, do porquê mulher e bruxa. Então vai ter um mix de informação aí bem legal. Fiquem de olho, essa semana vai ter live de segunda a sexta, tá bom? O dia 31 exatamente, ele faz parte de um festival, tá? Que se chama Samhain, né? Se escreve Samhain, mas se fala Samhain, Samhain, tá? Que você vai ver que a nomenclatura ela é diferente porque ela não é do inglês, na verdade ela vem, né, desse culto, desse povoado aí celta, né? Então uma mistura aí que a gente traz os nomes. Então esses nomes que vão falar são diferentes, tá? Às vezes se escrevem de uma forma, se falam de outra, então a escrita é totalmente outra. Mas disso deriva o Halloween, tá bom? E este festival, ele faz parte de um grupo, tá? De festivais e celebrações que acontecem durante o ano. Hoje é muito conhecido eles para quem gosta de estudar a parte da bruxaria, né? Como é conhecida hoje, tá? Quem estuda muito a Wicca, tem até grupos que se colocam uma própria forma de religião, tá? Não quero entrar nesse mérito, tá? Porque hoje a linguagem é uma coisa, tá? Existe um tipo de celebração que foi retirada da época, que vem, né, de uma releitura desses ritos antigos, tá? Que fazem parte dessa cultura. Não vamos dizer que é igual exatamente, não podemos dizer se é exatamente igual. Foi feita uma leitura dentro de uma época, tá? Aqui nós vamos falar o significado, nós não vamos se prender tanto aos ritos, e sim o significado da essência importante, tanto dessa data, desse ritual, dessa comemoração, né, do Samhain, e das outras que eu vou comentar rapidinho também para a gente entender porquê dela, tem que saber um pouquinho de porquê das outras, tá? Então vem dessa época, hoje também se comemora, claro, por esses grupos é conhecido muito forte, e o próprio Halloween, que comercialmente também é conhecido. Às vezes a pessoa não conhece nada de Samhain, não conhece nada da roda do ano e data celta, mas conhece o Halloween. Comemoração original, né? Desse original. Então, hoje é mais conhecido nesses meios, ok? Mas por que isso, né?
Vamos entender que quando a gente vê esse culto, a gente está falando de culturas antigas, povos mais antigos, antes mesmo do cristianismo e antes mesmo de uma cultura mais próxima do que nós temos hoje, nós temos que entender uma outra característica de pensar, uma forma diferente de ver a vida e de entender o mundo. E dali, muito da nossa estrutura de hoje vem no nosso inconsciente. Por isso que a gente fala que é tão importante entender um pouco dessas datas, porque elas refletem sim uma característica nossa hoje, tá? E da onde vem isso? Primeiro da observação, né? Pensando nos povos primitivos, a primeira forma de se entender o mundo é observando. Isso a gente sempre comenta quando a gente fala das estruturas que estão dentro do nossas estruturas arquetípicas, elas vêm dali, né? Vêm desses mitos, vêm desses contos, vêm de lendas que surgiram de uma forma de observação, de se entender. E aquilo foi gerando, né, cada vez mais estrutura social, aquilo foi se integrando tanto, que está tão interno em nós, que às vezes elas fazem parte da nossa forma de vida, nossa forma de viver, e a gente nem sabe o porquê nós fazemos isso. Então, tudo vem vem de uma estrutura, dessa estrutura antiga, né, muitas vezes. E quando a gente pensa nessas culturas, essas observações, o primeiro contato é sobrevivência e natureza, tá? Então, para se sobreviver, para se ter realmente uma estrutura de vida, a primeira questão é se entender o meio que eu estou vivendo, começar a entender a natureza, principalmente a forma que eu e a natureza nos colocamos, né? Porque se eu não respeito a natureza, se eu não respeito tudo que está em volta, eu sou engolido por ela, né? Porque imagina você, logo nas sociedades primitivas ali, vamos dizer assim, não tem quase nada. Homens da caverna, vamos dar essa acho que fica mais fácil da gente entender. Se você não entende, se você não consegue, se você não sobrevive com a natureza, você é engolido por ela. Então, você vai começar a tentar entender para sobreviver, para saber quando você caça, quando você planta, quando você colhe, quando você se protege, quais são os momentos mais difíceis e quais são os momentos mais fáceis, né? A natureza, para eles, tinha que ser integradas e eram elementos poderosos. Então, o que acontece? Pela essa observação, eles criam um sistema de sobrevivência anual, onde determinados períodos do ano se colhe, determinados períodos do ano se planta, se caça, se resguarda, tá? Porque não vai ter como caçar. Então, acaba se aprendendo. E esse aprender começa pela observação, entender que em determinados períodos o dia fica mais longo, outros períodos os dias ficam mais curtos, outros períodos faz muito mais calor, outros mais muito frio, outros períodos a gente tem mais fome, e é mais no frio, né, para poder sobreviver, porque o corpo precisa se esquentar, então a gente precisa ter mais alimento. Outros períodos a gente tem menos fome, tem mais, porque a gente se movimenta mais, a gente está com mais calor. Então eles foram sentindo e aprendendo. Dentro disso, começou a surgir uma organização, tá, social em cima de toda essa estrutura. E ali, claro que sempre vai ser associado com os mitos para serem passados e entendidos, tá? E esses mitos fazem parte dessa formação também, vamos dizer assim, até psicológica, tá? De toda essa cultura, onde a gente começa a entender a formação social em cima de tudo isso. Então, olha como isso é grandioso, gente, não é pouca coisa não, tá? Por isso, tão importante, né? E como isso foi uma questão de sobrevivência, foi se passando, criando-se ritos e mitos para que cada vez mais as pessoas pudessem respeitar e entender pontos importantes da natureza e da vida, tá? E com o tempo foi se gerando um calendário, né? Onde se podia entender a hora de plantar, a hora de colher, a hora de agradecer, né? A hora de... Porque tinha o rito não era só prático, assim,
a gente entende o ser humano, e naquele momento se entendia um ser humano como todo. Você é parte da natureza, você não controla a natureza. Existe uma força maior, então você respeita essa força maior e você Se alinha com convive com ela. ela. Você não quer dominá-la, você quer realmente se integrar. Então, esses ritos é para integrar-se a toda essa natureza. E eu só entendo ali, vamos dizer assim, o divino, porque é algo maior que eu, se eu entendo, respeito e me coloco como parte desse todo. E eu estou sempre em comunhão. Então, é muito bonito quando a gente entende essa comunhão, eu e o todo, é uma forma pacífica de convivência interna e externa, com os ciclos, sabe? Respeitando o ciclo vida, morte, vida. Então, a mesma importância e a mesma força do ciclo de vida tem o ciclo da morte, porque um depende do outro e um se alimenta do outro. E isso é muito bonito quando a gente entende essa estrutura de pensamento arquetípica. E é uma estrutura de pensamento muito feminina, quando a gente entende que o ciclo de renascimento, ciclo vida, morte, vida, faz parte da própria estrutura da mulher. Essa evolução em espiral, né? Esses ciclos em espirais, eles nos auxiliam muito quando a gente vai entender o próprio funcionamento do corpo feminino e também da estrutura psíquica feminina, tá? Por isso que quando a gente se aproxima dos ritos antigos, com esse caráter de entender a essência deles nos auxilia. E entender a essência de uma data tão forte quanto o Soleil é importante para a gente celebrar e entender mais a fundo o rito da morte, tá? Que hoje, quando a gente fala de morte, na nossa sociedade, dentro da nossa visão, a gente tem uma visão ruim da morte, a gente tem uma visão de medo da morte. Já se colocado o Halloween como, se você pega algum documentário, alguma coisa, olha, é horrível, é fantasmagórico, é demoníaco e papapá, e tem aquelas coisas. E se a gente entende a estrutura inicial dele, não é essa a visão, entendeu? É simplesmente um momento do corte, um momento de deixar ir, mas que sabe que existe um renascimento. É simplesmente um fluxo natural de vida, morte e vida. Então vamos aprender mais do que realmente, né, entrar naquela coisa do, vamos fazer as coisas de medo e coisas horrorosas da morte do Halloween, né? Dos dias dos mortos, né? Então vamos trazer esse significado maior pra gente. Como o dia 31 é sábado, né, a gente resolveu antecipar aqui, fazer tudo, mas para iniciar a gente quer mostrar que é essa energia que nós vamos trabalhar toda essa semana, um entendimento, tá? Do ciclo vida, morte, vida e desse ciclo de corte que é o ciclo da morte, que é esse ciclo morte, ok? Então, dentro dessa sociedade, dessa cultura, voltando aqui à nossa historinha, criou-se um mito, principalmente em cada cultura reverenciava a morte de alguma forma, tá? A gente tem até o próprio livro dos mortos dos egípcios, né? Mostram que a cultura deles eles aprendiam a reverenciar a morte, aí eles viviam, como já sabia-se que ia morrer, né? Eles já se planejavam, já tinham uma cultura onde a morte era esperada, então eles já viviam já sabendo desse rito, né? E já se organizava para a própria morte, não tinha esse temor, né? Essa coisa de como nós temos hoje, né? O lidar com a morte se lidava de forma diferente. E em outras culturas, deu exemplo com o Egito. Para a gente entrar na estrutura do Halloween, a gente vai precisar entrar um pouco na estrutura celta, tá? Porque essa cultura é a que vem mesmo dali. E por que nessa cultura? Gente, se a gente pensar que o Halloween, o forte dele tá hoje nos Estados Unidos. Qual foi a civilização que mais povoou os Estados Unidos? Qual foi a cultura que fez, se a gente pensar historicamente, deu origem dos Estados Unidos com mais força?
Inglaterra. Estados Unidos era colônia ali da Inglaterra, do Reino Unido, né? Foi colônia, como nós éramos de Portugal, lá eles eram chineses. E ali a maioria, é claro que tiveram outros povos que foram, tá? Mas vamos dizer assim, a gente teve uma grande força dos escoceses, dos irlandeses, indo para os Estados Unidos, tá? E ali levando também toda a sua cultura. Então, dali nasce essa questão que já estava lá, porque já vieram desses povos, tá? Então, por isso que tem lá, ficou muito forte, ok? Então, voltando agora um pouquinho mais atrás, entendendo aqui a estrutura desse mito, dali do mito que surgiu. O mito, ele começa, pensa só e lua como referências básicas, né, que a gente tem de força masculino e feminino, eles são as estruturas básicas do céu, né, conhecida visualmente, onde dá para se entender o tempo e as plantações, onde se mexe muito no próprio sistema. Então, dentro desse mito, a lua sempre colocada como deusa, né, como a sua estrutura feminina, né? Até a gente já falou várias vezes o porquê, tem toda a parte dos ciclos e tudo mais. E a própria estrutura do masculino, o sol, né? Que é a força, né? De brilho, de luz, e que é como se um dependesse do outro ali. E dentro dessa estrutura, cria-se o que nós conhecemos dos festivais, os grandes festivais, tá? Obedecendo essa estrutura maior que são ciclos Sol e Lua, até uns ciclos solares, até porque a gente está trabalhando a questão principal da passagem do Sol em comparação ao tempo. Então a gente fala que se cria-se os sabás, os esbás são para a Lua. Os sabás são esses ciclos maiores de Sol, que começam na observação, sendo que 2 vezes por ano, se você observar, a gente tem 2 vezes por ano o dia e a noite muito próxima, sabe? Uma a outra. Se você for contar o tempo, tem um dia e uma noite que tem a mesma quantidade de tempo, tá? Muito equilibrada, né? De horas. E tem uma outra etapa em que o dia é muito maior do que a noite, tá? E outra etapa que a noite é muito maior que o dia. São as 2 principais, vamos dizer assim, flutuações que existem dentro do tempo do ano. Então, já se observava isso. Então, dentro dessa primeira estrutura, separou-se esses 2 dias, que a gente conhece como os 2 dias em que a noite e o dia são próximos, são os equinócios, tá? Até hoje a gente fala dos equinócios, porque o equinócio é o momento do equilíbrio da Terra, onde a Terra está em equilíbrio, tá? Então, elas normalmente acontecem no primavera e no outono, tá? Tem o dia do equinócio lá marcadinho, ok? Os outros 2 dias, que são os momentos de, vamos dizer assim, desequilíbrio, né? Se você for pensar, né? Que um é maior que o outro, são solstícios, tá? Onde tem o solstício de verão, porque o sol tá reinando, então tem mais luz. E o solstício de inverno, onde a lua reina, a noite reina, e tem então mais noite, ok? E ali começa esse quadrado equilibrado, nessa cruz equilibrada das datas. Dentro dessas datas existem os picos. Então, o que aconteceu? Em cada uma dentro desses momentos, a gente põe picos maiores de datas entre um e outro. Onde são isso? Aí você tem, no total de um ano, 8 festividades, ok? Sendo que 2 são solstícios, 2 são equinócios e tem seus picos entre eles, tá? Então, você tem a total de 8, tá? Dentro desses 8, começaram a se observar as estações do ano, tá? E aí surge-se uma lenda para falar dessas estações. E essa lenda é super bonita, fala do casal, né? Do deus e da deusa, representado o sol e a lua, a grande deusa e o grande deus, tá? A deusa, ela está sempre ali, presente, ela está sempre pronta para acolher o deus.
E o Deus, ele é o que nasce, que fica mais forte, que fica mais fraco e que morre. Porque se a gente for pensar, dentro das estações, o sol muda, né? É o sol que muda. No verão ele tá numa força maravilhosa, tá no pico. No inverno ele fica mirradinho, pequenininho, dependendo do lugar que você tá. Principalmente, vamos pensar no hemisfério norte, onde surgiu ali naquela região, no norte da Europa. Tem regiões que mal aparece o dia, né? Na época mais severa do inverno, né? Então, esse povo olhando aquilo entende que quem nasce morre e quem fica forte e fraco é o sol, é o masculino, é o Deus. Mas a lua tá ali. Mudando dentro das suas lunações, ela tá sempre presente. Às vezes demorando um pouco mais para aparecer, mas aparecendo, às vezes não, às vezes ficando mais tempo no céu, mas ela está sempre ali, soberana, pronta a receber o sol. Então cria-se a lenda em que a lua é aquela que é a mãe, tá? É a grande deusa, em que cria seu filho, começa sempre ela dando a luz ao sol, né? Que é a criança esperada. Ali ela amamenta, ela deixa ele forte, cria-se, ele fica forte, e ali, depois que ele fica forte, ele automaticamente eles fazem amor, né? Eles fazem a comunhão sagrada, tá? E ao mesmo tempo ela fica grávida. Ela ficando grávida, ela gera uma nova criança. E esse mesmo Deus, né? Que é esse sol, vai ficando velho, vai definhando, vai caindo as forças dele e morre. Mas a lua já está, a mãe, né, a deusa já está gerando a outra criança para um novo ciclo, um novo ano. Tá? Então, esse ciclo vida, morte, vida, desse casal que é o equilíbrio, lembra? Energia feminina e masculina, energia primordial, equilibrando o mundo, é o que faz todo o equilíbrio da natureza e de nós com a natureza. Então, é lindo essa lenda. Vamos pensar, gente, que é uma lenda, é um mito, tá? Dentro da cultura, e é uma cultura, quando a gente fala de culturas antigas, principalmente quando a gente vê as culturas pagãs, antes do cristianismo, nós temos que entender que a forma de pensar e de interpretar não é a mesma que a nossa. A gente não pode usar o mesmo caráter de julgar num quesito de época ou de uma moral de uma época pensando numa cultura. A gente tem que entender toda uma estrutura diferente social, tá? Por isso que a lenda às vezes pode parecer estranha pra gente, no caso da própria mãe, o filho e virar o marido ao mesmo tempo, mas ali é uma outra abordagem cultural e que se a gente vem entender quando é poético a forma que eles colocam a natureza. Eu acho muito mais poético. A gente vai pensar hoje, a gente vê os dados geográficos, a geografia, a partir de toda a estrutura de mundo, como eles fazem de uma forma mais poética com os mitos, né? É muito bonito. E dali são anos, séculos e séculos, de observação, né? Observando e trazendo isso dentro deles. E ali criando esses festivais, onde as pessoas começam a se integrar e entender a passagem do tempo a partir desses festivais. Então nós temos ali, pensando, né, de novo estou pensando ali na cultura do hemisfério norte, pensando ali em celtas, a cultura pagã ali daquela região, então entendendo a estrutura dos ciclos de passagem, tá? Da primavera, verão, outono, inverno deles, tá? Pensando que o Yule, que seria mais ou menos na época do Natal, que é o momento em que a criança nasce, o céu ainda está pequenininho, eles estão ali de inverno, final de inverno, né? Natal está no inverno ainda, mal consegue ver direito, o sol tá fraco, tá frio, tá nevando, tá? E tá nascendo o sol, nosso sol é bebê, nem aparece ali, tá? Conforme vai chegando, né, um pouco mais para frente, mais ali para fevereiro, que ali, nessa época, é o solstício de inverno, tá? Lembra que o solstício é o momento em que é a noite mais longa do ano, né? O sol vai nascer, o sol ainda não nasceu. A deusa tá grávida e tá para parir ali, né? Então é a noite mais longa, o sol vai começar a nascer. A partir do momento que passa a noite mais longa, a gente sabe
pela própria estrutura geográfica, né, que ali começa cada vez mais o dia e ganhando mais força. E eles observavam isso. Então o sol nasce, ele tá ainda bebezinho, mas ele vai começando devagarzinho a ganhar força. Na época do dia 2 de fevereiro, em que aqui a gente comemora Iemanjá, lá eles comemoravam o dia em que a deusa começa a amamentar, né, do leite. E ali tem o festival de Imoque, tá? Onde a criança já é bebê, mas já é criança, já tá crescendo o sol, já tá começando, porque o inverno já tá deixando de... Você já começa a esquentar já começa ali um início ali de diminuir o inverno, né? A criança começa a crescer. Em março, né, nós temos Ostara, né? Ali, né? Onde começa o equinócio da primavera para eles, né? Mais ou menos ali entre o dia 19 e 22 de março começa a primavera, então começa a ter, vamos dizer assim, mais força, o sol começa a estar já despontando, já não tem mais gelo, já se tira o gelo, já começa a esquentar um pouco mais. No verão, né, o primeiro festival de verão, quando abre as portas para entrar o verão, né, que aí a gente fala que o Deus já está adolescente forte, começando ali a sua vida mais, já está grande, né, já está indo mais para frente, é o Beltane, onde há as fogueiras de Beltane, né, o festival que é o acasalamento, né, do Deus e da deusa, né, que é em maio, né, dia 1º de maio. Relação por que será que 1º de maio é mês das noivas, né? Já vem dali, que é onde realmente havia o casamento do Deus e da deusa, tá? Então tem o mastro de Beltane, é tudo muito... é lindo, aliás, os rituais que se fazem hoje de Beltane, eu acho muito bonito, né? Então, lá vem já, olha só, o ovo de Páscoa vem de Imoque, tá? E de março, e depois Beltane, dia 1º de maio, né? Que é o mês que abre os meses das novas, já vem do casamento do grande Deus e da deusa, né? Era o ritual do Beltane, tá? Depois você já vem Lita, que é o solstício de verão, que também tem as fogueiras, que vem em julho, que você lembra muito também as nossas festas juninas, né? Dali vem as festas juninas, vem tudo desse grupo pagão, né? Vem tudo dessa época, tá? Então você tem depois Lita, onde começa ali, o Deus está forte, o sol é o momento de colheita, o momento de você realmente colher, né? Ali tem Lamas, agosto, né? Que aí é o Festival de Lamas, 1º de agosto, em que já começa, né, a ter realmente a colheita mais forte, né, agradecendo a colheita e já se estocando, já sabendo, porque vai se perdendo força, né, conforme vai vindo, vai começando a vir o outono, né, porque ele dá o solstício de verão, então o sol tá mais forte, aí dali já começa a vir o outono, né. Aí Mabon, que você tem o equinócio de outono. Mabon é mais ou menos em setembro, de 21 a 24. Aqui a gente está comemorando a nossa primavera, lá eles estão comemorando o outono, né? Lembra que a gente está no oposto do hemisfério, né? E ali o Deus já começa a morrer, a perder as forças, né? E eles têm que estocar. E ali, logo depois, aí vem o que nós vamos falar. Por isso que eu deixei para o final, tá? Quis contar para vocês a roda, agora vem o Soul Way, né? O Soul In, Soul Way, que fala dia 31 de outubro. Elas são datas, assim, na verdade, os rituais, eles não eram um dia só, né? Eram de um dia para o outro, muitas vezes, tá? Porque comemorava o dia e a noite, né? Tinha fogueira, então virava de um dia para o outro, e tinha toda uma ritualística em cima, né? Então, o primeiro dia da comemoração era no dia 31, e era o ritual de celebração de morte, porque se entendia que ali o Deus morria, né? Já estava preparando, e a deusa já estava grávida, preparando para no próximo ser o que seria, né, o Natal, né, em dezembro, que seria o Yule, né, dia 25 de dezembro, que seria de dia 22 a 23 mais ou menos, né? Que seria o nascimento da criança. Nesse momento, é o momento que eles entendiam que
que o inverno estava aqui, tá? Esse inverno estava se preparando para o inverno, ainda não começou a neve, mas já estava esfriando e o Deus já estava morrendo. E o que acontece? Era um momento sagrado em que se acreditava em que o elo entre os dois mundos, o mundo dos mortos, né, e o mundo dos vivos, estavam em menor distância, onde se poderia ter ali um contato com o mundo, um reverenciar o quê? A ancestralidade, era reverenciado os mortos, a ancestralidade. As grandes sacerdotisas, pela facilidade de conexão com o mundo, havia um momento em que eram feitas as leituras dos oráculos para se prever como seriam as próximas colheitas, né? Então havia a leitura dos oráculos, havia uma ritualização muito grande nessa época, onde se reverenciava os mortos e se tomava cuidado, claro, tinha os ritos para que que as almas ruins não viessem, né? Viessem só as almas que pudessem ser visitados nos lares, só as almas e dos parentes, né? As almas sagradas, né? Ali boas, né? Por quê? Porque o mundo dos mortos não era o mesmo mundo que a gente conhece, vamos dizer assim, pensando no inferno, pensando nessa estrutura. É outro, né? Tanto é que os próprios mitos gregos, quando a gente fala de Hades, fala dos reinos do submundo, reino dos mortos, a gente não fala de inferno, gente. A gente está falando exatamente de um reino onde se faz a passagem e ficam os mortos, que são exatamente os vivos que passaram de um outro plano. Entendeu? Era outro entendimento. Não tinha esse entendimento pesado como a gente tem. Então era um rito aguardado, tá? Muito consagrado, existia-se muita preparação. É claro, se a gente tem toda uma estrutura bem, vem muito, eles eram muito integrados à própria cultura muito popular, então era diferente, né? Como os iniciados, né? Os druidas, as grandes forças trabalhavam ali e diferente como a população recebia, né? A população estava mais ali na questão do mito, do rito pelo rito. E os conhecimentos, os druidas e todos os grandes iniciados, eles sabiam do momento energético, porque é claro que tudo isso não é à toa. Esse respeito à natureza, existe realmente energias ali que tem que ser observadas, né? E se entende esse respeito. Então eles aproveitavam toda a energia. Fora a egrégora que se forma, que é o grupo de pensamento, o grupo de estrutura, quando um grupo muito grande está pensando num determinado ponto, uma energia está sendo colocada em determinada força, aquilo gera uma força energética muito grande, tá? E é claro que se você sabe bem aproveitar isso, é ótimo. Então, os próprios grupos iniciados aproveitavam essa energia. Então, a gente tem as egrégoras que se formam, tanto que até hoje nós temos esses ecos daquela época, né? Que são essas festividades que a gente comentou, né? E toda essa estrutura. E dali, essa energia de reverenciar os antepassados, reverenciar a morte, entender que tudo tem um início, um meio e um fim, e saber o momento de saber deixar ir, né? E se preparar para o novo, não só pela questão ritualística, mas pela questão também do entendimento dos nossos ciclos é muito importante. Então, respeitar os ciclos maiores da natureza é aprender a respeitar os nossos ciclos internos. E aí que chega o ponto principal de nós, como mulheres, entender a roda do ano, entender esse mito e entender o respeito a essas comemorações e a natureza do feminino. Você começa a entender os nossos ritos internos menores de passagem. Porque lembra, a gente tem essa ponte, né, entre o externo e o interno, né? Ao mesmo tempo que essa roda do ano externo acontece os nossos ciclos e a nossa roda interna. Então, aprender com a natureza é aprender a conviver, né, nesse equilíbrio
de vida, morte, vida. Então, eu acho que vem muito a ensinar para a gente quando a gente começa a entender dessa forma a celebração do Solei. É uma celebração de morte, mas vamos trazer, e para Ielá é uma celebração do Ano Novo, tá? Então, tanto é que quem cultua muito a Wicca, ou quem cultura a bruxaria e o desenvolvimento do paganismo, entende que é uma celebração de Ano Novo. É forte. É momento, gente, de fazer limpeza, tirar... Sabe aquela coisa da limpeza? De tirar tudo que não quer mais, morrer. Porque é o momento de limpar mesmo, deixar morrer o que você não quer mais. Rever coisas que você não quer na sua casa, limpar a casa, tirar tudo. E também limpar pensamentos, né? E entender que o que você quer deixar morrer na sua vida, né? É um grande momento de limpeza. E de também, final de ciclo. De né? final de ciclo. Né? E também é um momento de entender e honrar o que passou. É uma grande força de gratidão. E ali a gente entende quanto a igreja, né, quando a igreja católica vem dominar, né, a Roma, né, sobe ali para dominar aquela cultura daquela época, o que eles faziam, né? Era normal da cultura romana. E eles, eles não destruíam a cultura, o que eles faziam? Eles integravam com a deles, porque era a forma mais fácil deles, em vez de contra, eles agregavam na cultura deles, as pessoas integravam melhor, eles conseguiam dominar melhor. Confundia para dominar. Confundia para dominar, dava aquela bagunçadinha. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram que muitos dos festivais, tá? Daquela época, que era muito forte, né? É igual aqui no Brasil, nosso carnaval, e de repente vinha um grupo e fala assim, acabou o carnaval. Gente, olha a cultura que nós temos no carnaval. Não tem como chegar e falar assim, acabou o carnaval. O máximo que faz é começar a misturar até chegar, né, ao meio termo. E é o que acontecia, né? Vai misturando até chegar ao meio termo. E ali, muitos dos feriados que nós temos hoje, muitas das comemorações que nós temos hoje, católicos, da igreja católica, se fundem aos pagãos, tá? Então, por isso que o Natal foi colocado no dia 25 de dezembro. Não necessariamente se Cristo ou não nasceu, não tô colocando isso nesse momento, essa pauta, mas como era a criança sagrada que ia nascer, eles já associaram a Cristo. E o dia do próprio dia da celebração do Samhain, que era a celebração dos mortos, no dia 2 de novembro, foi feito finados, né? Já para trazer toda essa comemoração, tá? Lembrar. Aí nós temos ali a Páscoa, né? Sendo os táracos, ovos de Páscoa, e toda essa sincronia. Eu falei só de alguns mais assim, mas se você for pegar os detalhes, a gente bate direitinho, que não é o momento, a live que eu quero falar mais dessa questão vida, morte, vida, do que falar desses detalhezinhos, mas as fofocas são grandes, gente, se vocês forem atrás. Natal, Páscoa e festa junina tem muita relação celta forte, aí, celta, né? Muito, muito, muito. Eu adoro festa junina, gente. Não, e assim, não desmerecendo, não, eu acho lindo os ritos. Agora, uma coisa que, para quem principalmente gosta de celebrar a roda do ano, gosta do culto à bruxaria, e ali é muito particular de cada um, tá? Fica sempre na dúvida assim, mas celebra a roda do sul, a roda do norte, o que é isso, gente? Para quem não conhece o que eu tô falando, eu já vou explicar, tá? Lembra que eu falei que isso vem de uma cultura lá celta, pagã, lá na Europa, do hemisfério norte? E como ela está realmente ligada, intrínseca à própria cultura da natureza, a gente vê as estações do ano. Então, é muito comum aqui no hemisfério sul comemorar essas datas trocadas, tá? E tem gente que faz porque está celebrando a data da natureza, e maravilhoso para cada pessoa, assim, eu acho que aí é particular de cada um. Mais uma vez eu estava lendo, eu não
teve uma época na minha vida que eu fui muito bruxinha, mas bruxinha mesmo, né? Do povo Wicca, assim. A gente passa por tudo nessa vida, né? E eu já tive muito dessa, então eu realmente comemorava muito forte, né? Li muita coisa sobre essa parte. E teve uma vez eu vi uma coisa que me deixou muito, que eu achei muito forte, né? Na verdade, foram duas coisas, e eu ponho para reflexão, para quem gosta muito desse tema, que eu acho legal trazer. Pena que eu não anotei o nome da autora, eu vou ir atrás de novo dentro dos livros antigos e vou dar uma olhadinha. É uma autora que é brasileira, tá? E ela sempre comemorou, né? Ela é voltada mais à parte Wicca e tudo mais, ela comemorava a roda do ano a roda sul aqui, né? E teve uma época que ela morou uma época na Europa, né? E quando ela foi morar na Europa, e para quem já visitou a Europa ou já visitou os países do hemisfério norte, Estados Unidos e tudo mais, entende como é diferente vivenciar as estações do ano lá e as estações aqui no Brasil, ou que nós aqui no tropical. Né? A gente entende um friozinho no inverno, a gente entende um calor no verão, a gente entende que pode fazer frio no verão e calor no inverno, porque as nossas temperaturas, elas não têm grandes picos. Eu acho que mais, se você for pensar mais no sul do país, no sul tem mais diferença. No sul eu até diria que tem mais, né? Mas quanto mais para cima, mais difícil fica a gente realmente vivenciar, né? A gente vivencia, mas não com tanta força, né? Já lá não tem como, você tá integrada ali, é neve, é calor, é muito forte a mudança, né? Então ali, ela fala assim, lá eu entendi melhor a vivência com a questão de vivenciar os ciclos, né? Aqui a gente às vezes entende pouco, porque a gente tem pouco esse contato, pelo menos nós aqui, né? A natureza assim, não é tão contrastante. Né? Então, às vezes é muito difícil a gente entender o porquê é tão reverenciado e é forte essa passagem, né? E até a gente tem outros mitos que também trazem muita força da questão da passagem do tempo, que é a própria Perséfone, né? Dentro dos mitos gregos, com a Deméter, que fala da própria busca dos tempos, ou Perséfone e Afrodite com o Adonis, quando são todos mitos que falam sobre passagem de tempo. É muito forte a vivência para eles, diferente da nossa, tá? Outra questão que é de se pensar, e isso foi um dos meus mestres falou uma vez, logo no início, há muito tempo, né? Ele virou para mim e falou assim, olha, você escolhe, mas a gente tem uma coisa chamada egrégora, igual eu comentei lá, né? E às vezes a egrégora, ela é mais forte, se a gente pensar na estrutura energética que está acontecendo. Então, vamos dizer duas comemorações totalmente opostas, que eu gosto de pensar nisso. O Beltane, que é o casamento, lembra que eu falei que é em maio? Que é uma festa de casamento, é uma festa de celebração de primavera, tá? De vida. O oposto a Beltane é o Samhain, né? Que é o que a gente está vendo agora, que é o Dia das Bruxas. O mundo vive Dia das Bruxas. Você liga a televisão e tá falando Dia das Bruxas, né? A gente tá no Brasil e tá falando Dia das Bruxas, gente. Tem escola de inglês, então aqui tá todo mundo comemorando Dia das Bruxas, né? Então, você tá vivendo, tá todo mundo pensando em Dia das Bruxas. O próprio feriado católico é um feriado de morte, que é um feriado de celebração, né? De honra aos mortos, que é o próprio finados. Então, quem não tá na egrégora tá vibrando nessa energia de morte. Você vai comemorar a vida agora? Quem está na egrégora está comemorando a energia de morte, né? Apesar de não estar na primavera. Então, é muito forte. É assim, é como se fosse uma onda inteira vindo de uma energia e você uma ondinha vindo de outra. Claro que você pode fazer suas coisas fechadinhas, não é uma coisa que você não vá, mas assim, às vezes vale mais a pena você integrar a energia do todo, entender o todo ali, entender a licença poética, né? Dentro de um momento em que as nossas estações não são tão marcadas. Então, às vezes tem dias que tem calor de verão, às vezes tem frio de inverno, a gente está naquela toada bem
nem mais diferente. Então é uma forma de se pensar, mas é claro que eu acho que o que vale sempre é a energia e é o coração de cada um, tá? O que a gente traz aqui, que é o principal para a gente pensar e para começar essa semana, tá? E celebrar, é realmente entender que nós estamos no momento de celebração da morte, mas como uma referência à nossa ancestralidade, aos nossos ancestrais, à nossa essência, vida, morte, vida. Aprender que nós estamos dentro de um ciclo que é importante, sim, a gente entender a nossa forma, morte, não com medo, mas com respeito a cada folha que cai da árvore, né? A cada momento que as árvores se fecham, a gente tem que ter o nosso fechar também. A gente tem que ter o nosso momento de olhar para dentro e deixar-se morrer, né? Faz parte de vivenciar a nossa essência e a nossa essência feminina, né? É claro que depois, com a Idade Média, até tudo mais, foi trazido muito a referência das bruxas, junto com o Dia das Bruxas. Então, o Samhain, essa data, depois da Idade Média, já depois do cristianismo, é que foi trazida com a força com as bruxas, porque antes eram as sacerdotisas. Só que as mesmas sacerdotisas que celebravam o Beltane, que celebravam Ostara, que celebravam as outras, celebravam o Samhain. Então, não era um grupo só. Depois, né, com o advento da Idade Média, que vem realmente o Dia das Bruxas, que vem mesmo a força da própria bruxa, do paganismo. E aí a gente vai a gente vai falar das bruxas de uma forma muito mais especial. Não vai ser um pontinho só nessa live, não. Amanhã nós vamos falar da bruxa que existe em toda mulher. Que aí a gente vai falar de Perséfone, de Afrodite, o que a Afrodite tem a ver com essa história, que tem a ver também, e outras cositas mais, né? Sim. Mas eu acho que hoje, até se quiser colocar alguma coisa, é bem como a essa gente já parte. deu uma pitada aí de que deusa Perséfone interior na mulher, né? Ela fala aí desse aspecto bruxo, assim como Afrodite também, como a Marina falou. Sugiro fazer o teste de deusa pessoal para já assistir a live amanhã, tendo uma noção aí de quão bruxa você é. Quanto de uma Perséfone pitadinha tem. ou derramou um pouquinho do pote de tempero ali. Né? Perséfone e Afrodite falam muito dessa questão da bruxa interior de cada mulher. Então, faça o teste deusa pessoal. Eu vou deixar depois aqui no link do vídeo do YouTube. E quem está no Instagram, na descrição do perfil do Instagram, tem um link onde você consegue clicar e solicitar o teste de deusa pessoal, que a gente manda por e-mail depois. Ele é gratuito, tá bom? E continua o convite para vocês essa semana mergulharem com a gente, tá? Nesse desvendar da bruxa de toda mulher, já tirando ali essas marcas de Samhain, Dia das Bruxas, tirando essa parte assim de que é uma coisa de monstro, não, gente, é uma coisa de muito respeito, vem de uma comemoração sagrada, ancestral, faz parte dos nossos ancestrais, está ali e faz parte da gente reverenciar os nossos ciclos. Então vamos celebrar a morte, sim, entendendo que ela é parte da vida. Vamos reverenciar a todos, toda a nossa ancestralidade com muito amor e muita consciência. E principalmente nós mulheres, os nossos ciclos, vida, morte, vida e renascimento, sim, porque nós temos os nossos ciclos, né? São comemorações para nos harmonizarmos com a natureza, né? E agora a gente aprendeu com a egrégora, né? Já que hoje a egrégora é muito mais forte aqui pra gente. Espero que tenham gostado e convidem outras mulheres, compartilhem nessa live, curtam, deixem seus comentários, né? E convidem para continuar com a gente essa semana, a semana toda com essa temática de bruxa interior, toda mulher tem uma bruxa, Semana das Bruxas. Quem quiser pode mandar a live para ver alguma amiga assistir, para amanhã estar aqui e continuar com a gente, tá? Às vezes depois a gente vai fazer uma playlist no YouTube, fica mais fácil ali para depois ver. Dá uma olhadinha que vai estar sempre falando. Vai estar muito legal. Muito legal mesmo. Boa noite. Gente, até amanhã. Boa noite. Até. Tchau, tchau.